Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à primeira parte do nosso vídeo de hoje aqui. Espero que vocês tenham, sejam praticando, né, as atividades que eu tenho passado, repetindo os passos no Excel aí para praticar bastante. E se precisarem, tirem dúvidas. E me mandem as planilhas, por favor, para que eu possa ir dando uma analisada, ver se está tudo ok e resolver algum probleminha ou tirar alguma dúvida que possa surgir. Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre uma fórmula bastante usada aí que creio que seja bastante interessante para vocês, que é a condicional, que é a fórmula C. Depois nós vamos vendo outras fórmulas, produção de gráficos e tudo mais, mas essa fórmula ela dá um pouquinho de trabalho, a gente consegue aprofundar bastante ela e fazer outras funções aninhadas, né? O que, que é isso? Uma dentro da outra. Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue tirar. Abrir Excel, vou abrir uma pasta de trabalho em branco, clico duas vezes aqui, ó, e já era. Então, antes de treinar a fórmula, vamos vendo alguns recursos aqui para pensar na nossa planilha, tá? Vamos pensar em motoristas. Então, coloquei um título aqui, sempre é importante pôr um título para identificar a minha tabela, para eu saber quem que, mesmo para outra pessoa for utilizar, saber o que vai acontecer. Então vamos aqui, ó, nome, veículo, distância. Vamos colocar só 3 itens para ficar pouca informação no início. Isso aqui, ó, estão vendo? Ele está tudo na coluna A, linha 1, que a gente chama de célula A1. Então, vamos mesclar para as 3 aqui, ó. Clico, seguro clicado e escolho esse botão, mesclar e centralizar. Ou também eu posso clicar com o botão direito e eu tenho essa opção. Aqui eu não vou ter. É na tabela do Word que ele vai ter, pessoal. Deixa eu ver se aqui em formatar células. É isso mesmo, ele vai estar lá no Word que ele tem no botão no menu de contexto do botão direito. Então tem aqui, ó, mesclar e centralizar. Juntou tudo. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, eu clico e puxo, já consigo organizar melhor, fica mais bonitinho. Depois a gente formata ela. Então vamos colocar uns 5 nomes aqui. Pronto, alguns nomes só para a gente ter essa informação. VU, que é veículo urbano de carga, só por curiosidade. É aquele caminhãozinho. Então vou clicar duas vezes para aumentar. Deixa eu deixar em negrito aqui para saber que é o título da coluna. Diferenciar. Vamos colocar distância. Vamos comunicar que é em quilômetros. Mas por que eu não posso colocar junto com o valor? Porque o meu Excel, o Excel, né, ele não consegue calcular quando tem letra junto. Então precisa ser só número separado de letra. Tô colocando qualquer valor, pessoal, só para termos valores aí. Prontinho. E agora a gente pode pensar em condições, né? Sempre que eu quiser utilizar a condicional, a fórmula C, eu preciso de condições. Por exemplo, se a pandemia acabar, voltaremos à aula normal. Se a pandemia não acabar, continuaremos sendo aula em casa. Então essa é uma condição. Se Amparo entrar na faixa amarela, em agosto podemos voltar à escola. Se permanecer na faixa vermelha, não poderemos voltar à escola. Então são condições, você precisa atender a determinadas coisas
para que algo seja verdadeiro ou falso. Então vamos começar aqui, ó, pensando na condicional se. Vamos verificar se é um veículo VUC que o nosso motorista está utilizando. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer antes de começar uma fórmula no Excel é usar o sinal de igual. É esse símbolo que mostra que nós vamos começar com que nós vamos iniciar uma fórmula. Então, igual, depois nós colocamos a condicional, que é a fórmula SE, que é o C. Se acontecer isso, acontece tal coisa. Se não acontecer, vai pensar de outra forma. Então vamos lá, C. Agora eu vou abrir parênteses para botar minha condição. Se eu tiver um veículo VUC, então vou colocar aqui, ó, se nessa célula do veículo eu tiver algo igual, coloquei o sinal de igual. Como é texto, eu vou colocar entre aspas. Sempre que for texto, pessoal, abro aspas, tá? For igual a VUC, eu vou dizer entre aspas também correto. Se não for, eu vou colocar não atende. E aí eu fecho parênteses. Vamos ver se funciona. Correto, atende, porque ele é um VUC que está lá. Deixa eu copiar isso aqui para baixo. Por que não atende? Porque aqui não está VUC. Pode ver que ele já mudou para B4, tá? Aqui está B3 e aqui ele já mudou para B4. Ou seja, se eu for transportar, preciso transportar num VUC, senão ele não atende. Mas olha só o que eu posso fazer aqui também. Eu comparei com VUC, tá? Eu já coloquei a palavra, mas eu não preciso colocar a palavra. Eu posso colocar uma célula onde eu tenho o veículo escolhido. Por exemplo, eu vou colocar H2. Então em H2 eu vou colocar eu vou colocar o tipo de veículo que eu quero. Se B4 for igual a H2, ele vai colocar sempre a primeira opção, igual aconteceu aqui, ó. Vou colocar igual. Se B3, se isso daqui, essa célula aqui, for igual a H2, que é esta daqui, ele vai indicar que está correto. Caso contrário, se não for igual B3, não for igual a H2, ele vai dizer não atende. Tá? E eu posso mudar tanto aqui como aqui. Vamos supor que eu não queira mais o veículo VUC, eu queira moto. Não atende. Vou copiar para baixo. Tem uma dica que eu preciso passar depois para vocês, tá, pessoal? Vou explicar isso aí com mais tempo porque ela é mais aprofundada. Por enquanto eu vou trocar manualmente, mas é importante que vocês vejam que ele está selecionando essa célula e ele sempre precisa selecionar essa mesma, que é o H2. Então só aqui atende. O legal é que eu automatizo minha planilha dizendo se eu quiser, por exemplo, automóvel, ele me mostra qual veículo atende. Então a ideia do Excel é automatizar. Então anotem a fórmula aí, sendo que igual toda a fórmula do Excel tem que ter para começar, C indica a condição, vou abrir um parênteses e aí eu faço minha comparação, no caso se B3, se aqui é igual a isso aqui, coloco um ponto e vírgula para separar, se for eu coloco uma mensagem ou uma conta
E se for errado, eu posso colocar outra mensagem ou outra conta. Essa é a primeira parte, pessoal. Logo em seguida nós viemos com a segunda parte, a continuação dessa fórmula aqui, beleza? Valeu, pessoal, até lá.